Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um esboço de um gráfico bem complicado, que é a sela de cavalo, que é a equação z igual a y2 menos x2. Essa aula essencialmente é por completude, porque normalmente não se pede um esboço de um gráfico tão complicado. Mas a sela de cavalo é uma exceção porque, vamos dizer, de todas as quádricas, vamos dizer assim, todas as equações de segundo grau, todas a gente consegue esboçar com razoável facilidade. Mas esse aqui é o único que não consegue e, por completude, é bom colocar para a gente ver o que está acontecendo e ele se forma... E ele é um exemplo para muitas coisas que pode vir futuramente no cálculo. Ou seja, a gente precisa ter essa figura um pouco na cabeça. Então, o objetivo é desenhar isso aqui e explicar como que a gente faz o desenho, pelo menos em 3D, ou uma ideia como fazer. Então nós temos uma função de xy igual a y2 menos x2. Então a primeira coisa que a gente faz, só para no desespero de desenhar gráfico, são as curvas de níveis. Repara que aqui, esse caso específico, a função pode tomar todos os valores reais. Ela pode ser zero, quando y é igual a x, por exemplo. Pode ser maior que zero, quando y é maior que x, tudo positivo. Ou também pode ser menor que zero, quando o y é menor que x. E todo mundo positivo, né? Então, isso aqui é um gráfico em que a imagem dela é todos os reais, ou seja, pega todo mundo mesmo. Mas enfim, como que a gente faz o desenho disso? Primeiro, vamos desenhar as curvas de níveis para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, eu sempre gosto de separar zero, positivo e negativo, por causa da natureza da função. Normalmente, esses três separações fazem tudo ficar certo. Pelo menos dá uma ideia do que está acontecendo. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos começar no c igual a zero. Esse aqui. Por que c igual a zero? Porque eu já fiz esse exercício antes e sei que é melhor começar no c igual a zero. Caso contrário, vai testando e ver qual é o melhor jeito. Mas o que acontece? Se eu pegar y quadrado menos x ao quadrado igual a zero, o que nós temos? Nós temos que y é igual a mais ou menos x, né? Se você colocar todo mundo aqui, pode botar mais ou menos módulo de x, tanto faz. Ou seja, y quadrado menos x ao quadrado é igual a zero. Então, o que quer dizer isso? Só para... E podemos retirar a raiz quadrada. Então, depende muito como que você vai querer organizar, mas fica essa equação aqui. Então, quando a gente vai desenhar o gráfico, y igual a x e y igual a menos x. Então, se eu pegar a curva de nível zero, ela tem que ser essa reta aqui, união essa reta aqui. Opa. Então, essa aqui é a curva de nível zero. Aqui agora eu vou pegar a curva de nível 1. Quando eu considerar a curva de nível 1, então agora eu vou trabalhar com y quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Então a gente sabe, na geometria analítica, que essa equação aqui é uma hipérbole. Como sempre, a gente sempre fica em dúvida se a hipérbole fica nesse pedaço aqui ou nesse pedaço aqui. Então, um jeito que eu sempre faço, faz o x igual a zero, eu pego mais ou menos 1. O y é mais ou menos 1, eu tenho aqui e aqui, são pontos da hipérbole. Então, a hipérbole só pode ser isso aqui. E, finalmente, para c igual a menos 1, para c igual a menos 1, vai ser a equação, vamos lá, c igual a menos 1. Vai ser y ao quadrado menos x ao quadrado igual a menos 1. Multiplica todo mundo por menos 1 para deixar uma equação razoável. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Então, novamente, bom, vamos dizer, por eliminação, ou se preferir y igual a 0, x igual a mais ou menos 1. Então, por eliminação, nós temos essa hipérbole aqui. Então, agora, como que a gente faz? Desde trabalhar, claro, a gente só desenhou algumas curvas de níveis. Tá? Vamos botar aqui c igual a 1 e c igual a menos 1. Mas
na verdade, tem que desenhar todas. Para desenhar todas, se eu trabalhar com C maior que zero, aqui eu vou ter essa equação aqui igual a C, e vai ser outras hipérboles, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, mas vai ser um monte de figura, essencialmente, desse sentido aqui. Hipérboles dessa natureza. E se a gente trabalhar com C menor que zero, então aqui ó, mesma coisa, a gente apaga. E aqui vai ficar um menos C, né, para ficar positivo. A gente só está trocando o sinal. Então, novamente, a gente vai fazer um monte de hipérboles, vamos dizer, dessa natureza aqui. E essa é a nossa figura. Hipérboles e duas retas que é assintóticas às hipérboles. Enfim, como que agora a gente pega isso aqui e desenha o gráfico? Ou seja, como que a gente passa isso aqui para o 3D, né? Enfim, é inviável se a gente não ver a figura antes, provavelmente. Tá? A gente precisa de treino, precisa de desenho, alguém precisa contar para vocês. Mas quem nunca viu, tenta fazer. É um bom exercício mesmo. Eu vou deixando claro, na minha época de estudante eu não consegui fazer. Mas quem quiser. Bom, então vamos voltar aqui à nossa equação. Nós temos essa equação aqui, z igual a y² menos x ao quadrado. Agora a gente quer esboçar o gráfico dela. Então, como que a gente faz? Primeiro, como que eu faço? Eu coloco um x igual a zero. Quando x igual a zero, ou seja, eu estou fazendo o plano yz, eu tenho a equação de uma parábola. Então, vamos colocar uma parábola aqui. Bom, além dessa parábola, quando agora eu trabalho com y igual a zero, eu vou ter que olhar o plano XZ, eu vou ter uma outra parábola desse sentido aqui, ou seja, uma parábola está no plano e a outra parábola está para baixo, mas assim. Tá? Uma está assim e a outra está virado, como se fosse para o vídeo, para a câmera assim. Tá? Elas não estão paralelas em nenhuma hipótese. Tá? Então só isso se cruzam aqui, no 0, 0, 0. Agora, o que a gente faz? Em cada pontinho aqui, ou seja, se a gente pegar a curva de nível ser maior que zero, então vamos pegar o plano aqui, cortando, eu sei que vai ser uma hipérbole que tem que tocar nesses pontos. A hipérbole, bom, se pensar um pouco na figura, ela tem que abraçar o y maior que zero, ou seja, ela tem que abraçar o y, ou seja, é como se o vértice estivesse dentro desse y aqui e ela abraça. Então a hipérbole só pode ir para lá, tanto para cá quanto para cá. Então nós temos essa hipérbole aqui, ó. Em cada ponto, uma hipérbole. E a mesma coisa, como falar que é hipérbole, tem que pegar o outro lado também. Tá, essa parte pontilhada está para trás e essa aqui está mais para frente. E a mesma coisa quando a gente trabalha com C menor que zero. Então aqui, nesse ponto, vai ter que ter uma hipérbole. A gente desenha a hipérbole um pouquinho mais aberta. É como se fosse a hipérbole apontando para cá. E o que a gente vai fazer é conectar o que está aqui em cima com aqui. Como que a gente conecta? Normalmente eu não gosto de deixar esse traço aqui do meio. Eu pego essa hipérbole aqui, eu deixo a parte de baixo um pouquinho maior e tem que ligar esse segmento com esse. Aí eu faço assim, encurvado. E a mesma coisa aqui, só que aqui eu deixo assim. E do mesmo jeito eu faço aqui, ligando daqui até aqui, e aqui fica um pouquinho menor. E essa é a figura. Então, só para quem não estiver entendendo essa figura, isso aqui lembra um pouco a sela de cavalo. Pensa numa pessoa sentada aqui. Ela vai sentar desse jeito aqui e a cabeça virada para cá, e aqui é o cavalo e aqui está a cabeça do cavalo.
e a pessoa está sentada assim. Essa é a figura e essa aqui é, como que eu disse, é por completude. Aconselho tentar botar isso em gráficos, em software gráfico em 3D para ver o que está acontecendo e brincar um pouco. Mas acho que está mais ou menos claro qual é o desenho que temos aqui. Bom, depois tentem desenhar isso aqui, eu acho que vale a pena. É um bom exercício, eu acho bacana tentar. E basicamente é isso que eu queria falar com vocês.